Eu não venero Bolsonaro, igual muitos costumam dizer, quando chamam aqueles que são seguidores deles de gado. Todavia, porém, contudo, eu venero muito das ideias que ele tem, que partem para o princípio conservador. Princípios tais como priorizar a família, ser contra o aborto, a liberação do uso das drogas, entre tantas outras coisas. Um dia um amigo me perguntou: e se de repente você se decepcionar com o presidente? Se de repente ele não vier a ser aquilo que você imaginava que ele o seria? Depois de refletir, eu disse: não será o primeiro, porque é um ser humano. Eu não votei nele para que ele se tornasse o pastor da minha igreja, ou qualquer tipo de mentor espiritual. Acreditei sim no seu caráter, na honestidade que até então ele tem demonstrado. Falho, todos nós o somos, mas a priori é que seus ideais parecem, ou melhor dizendo, seus ideais continuam firmes nos seus projetos e nos seus sonhos. E eu sempre afirmo que morre um visionário, mas jamais morrerá os seus ideais. Por isso eu continuo com todo o meu apoio, não ao Bolsonaro, mas sim às suas ideias um tanto conservadoras, porque como cristão tenho que priorizar. Nós vivemos escravizados por anos e anos de uma ideologia completamente deturpada, uma ideologia granicista, que através das artes, da mídia falada, televisiva, da mídia escrita, de forma direta ou indireta, veio mesclando e promiscuindo esta sociedade, favorecendo a ideologia de gênero é um exemplo a se citar, onde nossos filhos podem ser o que bem eles desejarem, serem homens ou serem mulheres, entre tantas outras deturpações que nós temos convividos com ela. O grito silenciado de nossos bebês no ventre da sua mãe. Quando o grito dessa sociedade deturpada, como diz o velho chavão, meu corpo e minhas regras. O cristianismo jamais foi favorável a esse tipo de comportamento, de favorecer ao aborto. Sou terminantemente contra que se tire uma vida, porque para mim, comprovadamente também pela ciência, a vida começa no primeiro bater do coração. E, no entanto, de forma abusiva, tenho visto gritos e mais gritos de movimentos a favor do aborto. São gritos histéricos que, por sua vez, com certeza silenciam o grito de inocentes. Parafraseando um filme que assisti, O Silêncio dos Inocentes, que não podem se defender, mas, no entanto, são defenestrados do ventre da sua progenitora, sobre um álibi esdrúxulo que meu corpo, minhas regras, quando na verdade poderia-se perfeitamente adotar a profilaxia, ou seja, poderia perfeitamente evitar que se tornasse uma vida, um coração a bater. Para isso existem os anticoncepcionais, entre tantos outros fatores que evitam uma gravidez precoce. Não obstante disso, também eu me deparo com, infelizmente, o grito a favor das drogas. Eu tive um sobrinho que acabou sendo sucumbido pelo vício do crack. Ele começou com boas tragadas da cannabis ativa, ou seja, da maconha. E essas pessoas, infelizmente, muitos formadores de ideia, favorecem o uso das drogas.
dizem que não tem nada a ver e por aí não quero nem entrar muito nesta questão. Apenas ser renitente dizendo que, infelizmente, quantos tais como o meu sobrinho começaram de alguns tragos de um cigarro de maconha e rapidamente foram para a cocaína e foi para o crack. Nossas esquinas estão cheias de carros batidos em postes ou em outros carros, com jovens espargindo seu sangue caído pelas ruas. Isso não é uma dramatização, é a pura realidade. Eu costumo dizer que quem usa drogas, quem fuma maconha não vale um cigarro. E é triste esse trocadilho, porque na verdade por causa de um cigarro de maconha se perde uma vida. Talvez por causa de uma pedra de crack de R$ 5, ou um pouco mais, eu não sei ao certo, uma vida é arrancada, é assassinada. E voltando às mesmas esquinas onde os carros batem violentamente com jovens drogados, com jovens escravizados, também vejo jovens estirados, retalhados por tiros, porque não tiveram como pagar as suas dívidas. Jovens esses que entram dentro da sua própria casa e subtraem aquilo que os seus pais compraram com tantas dificuldades, mas, no entanto, subtraem para pagar as suas dívidas ou para fazer uso de mais drogas. E, no entanto, há um eufemismo tão grande sobre esta questão. A generalização do homossexualismo. Também costumo dizer que como que o cristianismo, ele não adota o homossexualismo. Ele não preconiza o homossexualismo porque defende um relacionamento heterossexual profícuo e fecundo. Mas, no entanto, nós temos visto uma polarização avassaladora. Adentram em nossas casas, fazendo a mente de nossos jovens adolescentes ou crianças ainda em formação, induzindo os nossos jovens a ter uma ideia já formada. O homem é livre para escolher o seu próprio caminho, mas torna-se escravo do caminho que escolheu seguir. Eu creio que é direito de um jovem, ou mesmo um adulto, escolher o que ele quer ser. Se ele quer viver, o que tipo de relacionamento ele deseja ter. O que não é direito é ver uma imprensa televisiva, é ver uma imprensa escrita ou falada, ou ver as artes de uma forma em geral, inculcar isso na mente das nossas crianças, para que elas já cresçam com essa ideia fixa, sem dar-lhes o direito de elas mesmas escolherem qual seria a sua opção sexual. Tudo isso partiu principalmente de conceitos filosóficos, de uma ideologia gramscista, onde Antônio Gramsci, com suas cartas no seu cárcere quando estava preso, infelizmente visou através de suas cartas deturpar o conceito que é basilar para as nossas vidas, para a sociedade ocidental, ou seja, o direito romano, a consciência grega e a cultura judaico-cristã. Valores que permeiam a nossa sociedade aqui desta nação, onde eu volto às ideias do presidente, que infelizmente tem enfrentado tantas lutas e tantas barreiras. Eu sou apenas mais um, mas sou mais um que quer lutar para favorecer, para proteger, e ainda que seja apenas mais um, me sinto como se fosse um elo desta corrente. E já que, infelizmente, durante anos e anos, as ideias progressistas deturparam esta nação, ainda que uma só pessoa possa ouvir a minha voz, quero fazer do meu trabalho, dos meus livros, das minhas histórias que conto, dos meus romances, quero fazer dos meus poemas o grito em favor da família, o grito em favor da idoneidade de uma família côncia, ilibada, respeitosa, onde a mãe, pai e filho são a célula desta sociedade, o que infelizmente essa consciência tão deturpada tenta dirimir. Isso sem contar outros fatores tais como a corrupção que engendrou-se na política, o fisiologismo assustador, onde as pessoas buscam defender apenas os seus próprios interesses
É necessário destruir tudo isso, mas começa através de um pensamento meu, através de uma fala minha. E como diz, para concluir, algo que eu aprendi na infância, no primário, uma frase que ficou inculcada, não como hoje, infelizmente, onde as frases levam para um progressismo estonteante, uma deturpação estonteante. Eu não digo que nós devamos, embora seja favorável que, tal como na minha infância, ficasse de frente da bandeira cantando o hino nacional, mas pelo menos que nós voltemos aos princípios basilares da nossa sociedade, que salvaguardam a família, e que nós voltemos aos princípios, os pilares da cultura que permeia essa sociedade. Como eu disse antes, a cultura, a filosofia grega, a cultura judaico-cristã e o direito romano. Mas a frase que ficou inculcada não é nada mais, nada menos do que a frase de um homem que, para lutar pela Inconfidência Mineira, perdeu a sua vida. Falo de Joaquim José da Silva Xavier, Tiradentes, quando ele diz que se todos quisermos, faremos deste país uma grande nação. Depende de mim, depende de você, depende de nós arvorarmos não uma bandeira socialista vermelha, mas a bandeira verde, amarela e azul, da qual eu tenho um imenso orgulho.